Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter uma live sobre acupuntura para fertilidade. Eu tô aqui sentada no meu tapetinho porque eu acabei de fazer meu yoga. E essa é uma das coisas que eu vou falar para vocês hoje. Vai ser uma live assim bem informal, né? Prometo para vocês que vai durar uns 15 minutos no máximo. E aproveitem aí para mandar as perguntinhas de vocês, as dúvidas que vocês tiverem sobre acupuntura. Eu vou falar aqui para vocês hoje. Oi, Cris, bom dia! Vou falar aqui para vocês hoje os passos que a gente precisa fazer com relação à acupuntura. Vou colocar uma lista e aí vocês depois vão colocando na rotina de vocês. Bom dia, amiga! E é isso, gente. Vou começar pra gente não demorar muito, né? Pra gente cumprir nosso horário. Então, meninas, a acupuntura, ela é muito bom pra fertilidade. Por quê? Vamos descobrir por que a acupuntura é bom. O que a acupuntura faz? Ela ajuda a melhorar a qualidade dos óvulos e ajuda também a melhorar a quantidade dos óvulos. Só um detalhe, viu, meninas? Vou deixar a live salva aqui, quem não pôde assistir agora, pode assistir depois. E essa é a primeira live que eu tô fazendo sobre acupuntura. Depois eu vou fazer, na semana que vem, vou fazer uma live sobre alimentação e nutrição. E na última semana do BBB Fértil, eu vou fazer uma live sobre terapia. Então, voltando aqui para a acupuntura. A acupuntura, assim, eu digo para vocês, assim, que pela minha experiência me ajudou muito, sabe? Tanto a melhorar a qualidade dos meus óvulos, até a quantidade, né? Na coleta, eu senti a diferença quando eu não fazia acupuntura e depois, quando eu comecei a fazer acupuntura, eu achei que melhorou muito o resultado, né? Inclusive, eu tive embriões euploides. E logo depois que eu comecei a fazer acupuntura. Então, eu acredito que a acupuntura ajudou muito. E o que mais que a acupuntura faz? Ela ajuda a melhorar o fluxo de sangue, a equilibrar o corpo, ajuda também com a dor, né? Ajuda a melhorar o estresse, a ansiedade. Então, a acupuntura é maravilhoso, gente. Quem não faz acupuntura aí, procura um acupunturista. Não precisa ser especialista em fertilidade, pode ser qualquer especialista ou qualquer acupunturista, porque aí você vai dizer para ele, né, que você tá tentando as tentativas para engravidar, e ele vai colocar os pontos, ele já vai saber os pontos específicos, né, da acupuntura. Ai, que legal, tô ansiosa para o meu resultado. Ai, vai dar certo, amiga. Vai dar tudo certo. Então, assim, geralmente na acupuntura, eles colocam os pontos assim mais no ventre e tal, tem os pontos da ansiedade na cabeça, no pulso também. É muito bom. Eu saio assim super relaxada, sabe? Depois da acupuntura, assim, parece que eu tô nas nuvens, no ar, assim. É muito bom, meninas. Vocês experimentem. Então, a acupuntura, ela serve para quem tá tentando engravidar naturalmente e para quem tá fazendo tratamento de FIV também, né? E tanto serve, meninas, para as meninas e para os maridos também, viu? Os maridos também podem fazer acupuntura. Deixa eu ver o que mais. Então, vamos para a FIV, né? Que é o nosso ponto principal aqui. Que a maioria aqui tá fazendo tratamento de FIV, né? Então, quantas sessões de acupuntura eu tenho que fazer para coleta? Então, meninas, o recomendado é fazer
acupuntura uma vez na semana, certo? Até começar o procedimento da coleta, para coleta. Quando chegar na coleta, aí o recomendado são 2 vezes por semana, 2 sessões de acupuntura por semana, certo? E aí, isso 3 meses antes da FIV, 3 meses antes da coleta, certo? Pra TEC, né? Pra quem não sabe, que tá aqui ainda, já no início de tudo da FIV, está se familiarizando com os termos FIV, fertilização in vitro, e a TEC é a transferência de embrião congelado. Na TEC, o que é que a gente deve fazer? Antes da TEC, 2 sessões de acupuntura antes da TEC. Não, desculpa, meninas. Uma sessão de acupuntura antes da TEC, 3 meses antes da TEC, certo? E quando for começar a tomar as medicações para TEC, aí acrescenta para 2 sessões por semana. 2 sessões de acupuntura por semana. Então, voltando para revisar. Coleta, 3 meses antes da coleta, 1 sessão de acupuntura por semana. Quando começar as medicações para coleta, 2 sessões de acupuntura por semana. Para TEC, vai ser 3 meses antes da TEC, 1 sessão de acupuntura por semana. E durante a preparação do endométrio, quando começar a tomar as medicações, 2 sessões de acupuntura por semana, certo? Tá dando para entender, né, meninas? Tô tentando ser assim mais, né, precisa, assim, pra vocês entenderem. E aí, gente, a TEC é o seguinte, a TEC tem um procedimento especial que chama o protocolo de Paulus. O que é esse protocolo de Paulus? É uma sessão antes da TEC e outra sessão após a TEC, certo? Nas vezes que eu fiz a minha TEC, eu fiz 3 TECs, eu fiz a sessão antes e a sessão depois, eu fiz no mesmo dia. Eu acho que, se puder fazer assim, eu acho que é mais certo de dar um resultado melhor, né? Porque aí você tá ativando o fluxo sanguíneo para receber o embrião, né? Então, se puder ser no mesmo dia, é perfeito. Se não puder, pode ser assim, tipo, um dia antes da TEC, você fazer a sessão do protocolo de Paulus, aí faz a TEC, no outro dia, no dia seguinte da TEC, aí faz a segunda sessão de acupuntura, né, do protocolo de Paulus. Então, aí me digam se tá dando para entender direitinho, se tiver alguma pergunta também, eu já vou passar aqui para... deixa eu ver se tem mais algum detalhe, meninas, para falar com vocês. Bom, é isso. Então, vamos para a parte da medicina tradicional chinesa. A medicina tradicional chinesa, nós temos alguns tópicos que é importante a gente fazer. É porque eu não peguei aqui para mostrar para vocês, mas depois eu vou mandar a foto lá no grupo para vocês. Nosso grupo VIP, maravilhoso. E a primeira coisa são os fitoterápicos, né? Para que servem os fitoterápicos? É um tratamento natural, que é complementar a acupuntura, né? Também serve para melhorar o fluxo sanguíneo, principalmente do útero, né? Que a gente tem que, o nosso endométrio tem que estar com um fluxo sanguíneo muito bom. Então, os fitoterápicos ajudam nesse sentido. Tem os florais de Bach, né? Eu tomo fitoterápicos. Você pode tomar... um detalhe, viu, dos fitoterápicos. Pode tomar antes da coleta e antes da TEC.
Pode tomar durante a coleta também, não tem problema com os fitoterápicos. O problema é mais na TEC, porque você pode tomar até o dia da TEC. No dia da TEC, seguindo o dia da TEC, né, já tem que suspender os fitoterápicos, não pode mais. E os florais de bar, o que é que faz os florais de bar? Tem que ser individualizado. Então, por que que a gente tem que procurar uma acupunturista para fazer a receita, né? Tanto dos fitoterápicos quanto dos florais. Porque tem que individualizar, porque aí a acupunturista vai saber qual a sua necessidade, né? O que é que você está precisando, vai olhar os seus sentimentos. Ah, você tem muito medo, trabalha emoções negativas, então vai colocar os florais ali de acordo com o que você precisa. Ah, eu sou muito ansiosa, sou muito estressada, então tem um floral específico para isso. E aí faz um blend, né? Assim. E aí, por exemplo, eu tomo os florais de manhã e de noite, né? Então, os florais ajudam muito, meninas, com ansiedade e estresse, assim. Quando eu tô bastante estressada, aí eu tomo uma dosezinha a mais, entendeu? Dos florais. Tipo, ao invés de eu tomar só de manhã e de noite, aí eu tomo de tarde também, sabe? Então, eu amo os florais. Dá uma sensação assim, não sei se vocês tomam florais. Me falem aí se vocês tomam. Porque eu me sinto muito bem. Eu tenho uma sensação assim, parece que eu tô em paz, sabe? Parece que o mundo tá caindo lá atrás de mim, mas eu tô aqui na minha paz. É muito bom os florais. Acalma mesmo, assim. Então, é isso. Aí tem, que mais, né? Da medicina tradicional chinesa. Tem o ciclo dos chás, que eu vou depois especificar para vocês os chás específicos para cada ciclo. Não vou falar agora, porque senão vai demorar muito. Tem também o ciclo das sementes, que também vou falar depois para vocês. Para cada fase, por exemplo, a fase folicular, a gente toma determinado tipo de chá, são tal semente. Fase ovulatória, toma tal chá, tal semente. Aí vem a fase da menstruação, tal chá, tal semente. Fase lútea, que é aquela fase que a gente já ovulou. Então, aí tem o chá e a semente específica para essa fase, certo? Aí tem a terceira coisa, quarta já, né? Fitoterápicos florais, ciclo do chá, sementes. Quinta, vamos para a quinta. Escaldapés, né? Que até postei essa semana sobre escaldapés. Também é uma terapia, assim, né? Porque você esquenta a água ali na bacia de ágata. Tudo a gente tem que fazer o máximo natural possível, né? Sem contaminação, com alumínio, produtos sem parabenos, sem petrolatos, até os produtos que a gente usa para pele, né? Tudo a gente veganos, né? Sem alumínio, porque tudo isso contamina o nosso corpo. E o que a gente quer é desinflamar o corpo para poder a gente ter óvulos de qualidade, né? Poder ter óvulos também, né? Porque isso tudo, a gente desinflamando o organismo, o nosso organismo vai funcionar melhor. Então, a gente vai desinflamar nosso organismo para quê? Pra gente ter bons óvulos. Para quê? Isso para coleta, né? Para TEC. Para que a gente precisa desinflamar? Porque a gente precisa, quando o bebezinho chegar, né? Que foi implantado lá no nosso endométrio, a gente tá tudo limpinho, tudo certinho para ele implantar lá certinho. Ele não encontrar nada de errado, né? Gente lá e querer ir embora, porque ninguém quer aqui ter negativo, né? E nem perda gestacional. Muitos de vocês, eu já passei por isso, e vocês também, sabe que não é nada fácil, né? Passar por isso. Então, pra que a gente faz todos esses tratamentos, né? E eu digo a vocês, assim, pra mim, na minha opinião,
Não adianta você ir pra FIV. Ah, vou pra FIV, não vou fazer nada antes, entendeu? Tipo assim, vou na cara e a coragem, entendeu? É claro que eu acho que não vai ter resultado. É muito difícil ter resultado. Pode ser que consiga, assim, tipo, pra meninas que têm abaixo de 35 anos, né? Que já tem uma alta reserva ovariana, tudo. Mas o que eu tô falando aqui é pra quem já tem baixa reserva ovariana, pra quem tá acima de 35 anos, acima de 40 anos, piorou, né, gente? Aí que tem que fazer mesmo as coisas. Então, você fazendo tudo isso certinho, antes, 3 meses antes da coleta, 3 meses antes da TEC, é muito provável que você vai ter resultado, entendeu? É quase impossível não ter resultado. Então, tem que aliar tudo, não é? Também, vou fazer só escaldapés e não faço o resto. Não, gente, tem que fazer completo, entendeu? E assim, claro que tem coisas que não vai dar para fazer tudo, né? Mas vai fazendo o que você conseguir, né? Fazer, que tá nas suas possibilidades. Então, escaldapés, né? Como eu tava falando, você vai aquecer ali o seu pé e na água quente, água morna, e eu coloco os cristais, coloco as ervas, né? E tudo isso vai ajudar a dar um relaxamento. Eu faço isso, escaldapés, antes de dormir, tipo, meia hora antes de dormir. Exatamente por quê? Porque relaxa o corpo, né? Escaldapés. E aí, exatamente, né? Pela questão que aí vem mais um ponto, que a gente tem que dormir cedo. A gente tem que dormir antes das 22 horas. E o escaldapés, por exemplo, me ajuda muito com isso. Porque eu faço escaldapés e já vou direto pra cama dormir, entendeu? Então, por que a gente tem que dormir antes das 22 horas? Porque a gente precisa produzir os hormônios certos, né? Para melhorar a nossa fertilidade. E principalmente o hormônio da melatonina, né? Eu até suplemento melatonina também, mas você fazendo todas essas coisas, tipo assim, no meu caso agora atualmente, eu nem tô tomando melatonina, nesse momento agora, porque eu já faço todas essas coisas e aí quando chega de noite eu já tô com sono, eu não preciso tomar melatonina, eu já tô produzindo naturalmente, entendeu? Mas quem não consegue fazer, aí tem que tomar, né? É sempre bom suplementar também. Se der para suplementar, suplementa. Mas se não der, vai fazendo essas coisas aí para melhorar o sono. E dorme cedo. Exatamente, antes das 22 horas. Aí, o que mais? Tem o yoga, né? Falei para vocês que é uma terapia maravilhosa, gente. Assim, a gente aprende a se conhecer o nosso corpo, respirar, manter a calma, né? Ajuda muito com a ansiedade, o estresse também. E assim, até a turma, né, que eu tô de yoga para fertilidade. Então, a gente fala algumas coisas, tem uns mantras específicos, né, para fertilidade, voltadas para isso. E é muito bom, assim, o yoga. Tem atividade física, que eu sei que algumas das meninas aqui já fazem, já falaram. É muito importante também, né, para produzir os hormônios, né, dopamina, serotonina, e a gente poder ter um desenvolvimento melhor no nosso dia. Ajuda muito também com estresse e ansiedade, atividade física. Aí tem a geleia real, né, que vocês estão vendo aí, que eu tomo todo dia, que também ela ajuda a melhorar a qualidade dos óvulos, né? Então, é uma coisa importante a geleia real. Você toma em jejum, aquela espátulazinha ali, todo dia em jejum. 3 meses antes da coleta. E aí tem um detalhe. Durante a coleta, gente, a gente não pode tomar geleia real, porque a geleia real interfere nas medicações da coleta. Então, deu assim, um ciclo antes da coleta, já suspende a geleia real. Pra TEC é o seguinte, porque a geleia real é um alimento, né, para
a abelha rainha, né? Então, o que acontece? A abelha rainha, ela que é a reprodutora, né? Então, ela só toma geleia real. E para isso, porque ajuda, né? Essa questão da reprodução, a questão da fertilidade. Então, os animais, eles são muito inteligentes, né? Eles sabem. Então, a gente aprende com eles. Aí, gente, o que acontece, né? Na TEC, ajuda também a geleia real. Mas a TEC é o seguinte, na minha opinião, tem pessoas que falam que pode continuar tomando. Pra mim, interferiu durante meu preparo do endométrio. Interferiu 2 vezes, entendeu? Aliás, interferiu uma vez na coleta, porque eu não sabia que tinha que suspender a geleia real. E aí, eu não suspendi e fiquei tomando na coleta. Isso foi uma das primeiras técnicas que eu fiz, que foi na Mater Prime. Porque eu tava assim, tipo, eu não sabia de nada ainda, entendeu? Tava chegando, então... Aí eu tô lá tomando a geleia. Eu tô tomando a geleia real durante a coleta. Aí depois aí a doutora Ana, não pode, então vai. Suspendi, mas ainda bem que não deu problema. E aí depois, na TEC, eu fui também tomar geleia real. Porque eu falei, não é só coleta, né? Até que não tem problema. Aí fui eu tomar geleia real na TEC. Aí, quando cheguei para fazer o exame, né, da progesterona, a minha progesterona abaixo de 1. Que era para ser abaixo de 1, ficou acima de 1. Eu acredito que foi por causa da geleia real, né? E aí, porque eu suspendi a geleia real, tipo, no ciclo da TEC, dessa vez. Eu suspendi no ciclo. Aí, quando eu fui fazer a TEC seguinte, eu falei, vou suspender um ciclo antes. Porque se interferiu no ciclo, então eu vou suspender um antes. Aí tá, suspendi um antes. Quando chego pra fazer a TEC, sim, aí a minha TEC, minha progesterona acima de 1, foi cancelada, né? Eu tive que remarcar. E aí, na segunda vez, eu suspendi um ciclo antes. Quando chegou pra fazer o ultrassom da TEC, de novo, deu problema. Porque um folículo cresceu muito. Isso foi no ano passado, quem me acompanha aqui já sabe, né? Que aconteceu isso mesmo. E aí, quando chegou no ultrassom, um folículo cresceu muito e eu não perdi o tempo da TEC e teve que ser cancelada a TEC. Então, agora eu já sei. Quando for fazer TEC, aí nessa última eu obedeci certinho. Aí eu suspendi 2 ciclos antes, entendeu? Suspendi a geleia real. E aí, por exemplo, minha TEC seria em agosto, digamos assim. Então, junho, julho, eu já não posso tomar a geleia real, entendeu? Tem que suspender 2 ciclos antes, porque pode interferir nas medicações para TEC também. Aí, o que mais, né? Tem o shot que eu tomo, vocês estão vendo aí, todo dia, que também é bom para fazer a limpeza do organismo, tem que ser em jejum, o shot. Que mais? Tem alimentação saudável, né? Obviamente que a gente tem que se alimentar bem, comer frutas, verduras, né, meninas? Digo aí, se vocês já estão fazendo, o que é que vocês estão fazendo aí dessa rotina? Me contem. Manda os coraçõezinhos aí para eu saber se vocês estão gostando da live. E aí, o que mais? Então, alimentação saudável, isso eu vou falar na outra live mais especificamente, né? O tipo de alimentação, vou só dar um panorama geral. E a auriculoterapia, que são esses pontinhos aqui, ó, gente, que a minha médica da acupuntura coloca no ouvido. Então, esses pontos, eles têm, cada um deles, um significado. Aí eu fico até apertando, assim, sabe? Porque quando dói é porque tem que tonificar aquele lugar ali, né? Porque cada ponto é um lugar do nosso corpo. Então, esses pontinhos são muito bons também. E a última coisa, a aromaterapia, que aromaterapia.
Eu comecei a incluir assim, tem pouco tempo, assim. Quando eu comecei o tratamento na Mater, né? Eu comecei. E aí eu tenho o difusor, eu ligo o difusor também junto com quando eu vou fazer escaldapés. Tem a questão das luzes também, né? Que ajuda muito, né? Ao relaxamento. E o cheiro, ele é muito bom, né? Porque a gente dá aquela sensação de relaxamento também. É maravilhoso, gente. Todas essas terapias, né? Então, é mais ou menos isso que eu ia falar pra vocês. Vocês têm mais alguma dúvida? Já passou aqui os 15 minutos, viu? Porque realmente falar sobre acupuntura tem bastante coisa. Quero ver a live de alimentação e nutrição. Eu acho que não vai ser 15 minutos, não, viu, menino? Já vou falar logo. Porque até a gente tem muitas dúvidas para tirar. Mas, gente, é isso sobre a acupuntura que eu tô lembrando aqui para falar para vocês. E nós podemos ir conversando lá no grupo VIP, se vocês tiverem mais dúvidas. E vamos aqui, né? Vamos animando uma a outra, dando força. Mostrem aí, quero ver se vocês estão fazendo a rotina fértil de vocês também, né? Nós estamos aqui no BBB fértil. Então, eu preciso saber, né, se vocês estão incluindo aí todos esses tratamentos alternativos aí na rotina de vocês. Porque digo a vocês que faz muita, muita mesmo diferença no tratamento de FIV. E também, para quem tá tentando engravidar naturalmente, eu acho que funciona muito, muito mesmo, entendeu? Então, meninas, é isso por hoje. Vamos seguir em frente, seguir juntas, meninas. Não vamos desistir do nosso sonho, porque nós somos fortes, nós somos guerreiras. A gente já passou por tanta coisa, né, gente? Passamos por tantas dificuldades, tantos... Não tem óvulo, não tem embrião euploide, aí tem a gravidez anembrionada, tem outras com gravidez química, abortos retidos, muitas perdas gestacionais, fico impressionada, assim, tem meninas que já passaram por 5 perdas, 4, 5 perdas, né? Eu passei por uma e quase morri, né, gente? Imagina 5. Então, o que a gente tá fazendo isso aqui é justamente para a gente tentar evitar todas esse tipo de situação, entendeu? Porque o que a gente mais quer não é só ter o nosso positivo. O positivo, por exemplo, eu já tive, mas eu não tive meu bebê no colo, entendeu? Então, o que a gente quer de verdade é o nosso bebê no colo. E a gente vai conseguir ter muita fé, meninas, muita fé nisso. Oi, Sá, estou no trabalho, vou assistir a gravação depois. Beijo, Lu, beijo, amiga. Isso mesmo, meninas. Quem não pôde assistir, assista depois. E vamos conversando lá no grupo, tirando nossas dúvidas, seguindo juntas aqui nessa caminhada, nessa luta, para ter o nosso bebê no colo. Nós vamos conseguir, vai dar tudo certo para nós. Vai chegar a nossa hora. Tenho certeza, a hora de cada uma de nós vai chegar, tá? Então, beijos para vocês, ótimo dia, ótimo final de semana. E a gente se encontra semana que vem para falar sobre alimentação e nutrição para engravidar.